Gente, eu vou fazer uma postagem sobre Urano e obviamente que eu vou ter que me limitar, porque senão vai ser um curso. Já pensou Urano nas 12 casas, Urano transitando pelas 12 casas? A gente não termina isso, eu preciso colocar os meus estudos em dia e eu já vou falar inclusive de alguns atendimentos que eu estou fazendo, as coisas se modificaram para eu poder agilizar. Porque quando eu falei que eu estava terminando, e é verdade, os estudos pedidos pelo YouTube, eu estava terminando os estudos atrasados pedidos pelo YouTube. Eu não disse que eu terminei todos os estudos atrasados, porque tem muita coisa de cliente meu de mais de 20 anos, mas sem perder tempo. A gente está vivendo um momento de mudanças. Eu tenho impressão, eu tinha notado, 1996, Urano entrou em Aquário e ficou até 2003. Netuno entrou em Aquário em 98 e ficou até 2012. Quando Urano entrou em Aquário, 96, 97, 98, que ele botou as mangas de fora para a gente falar claramente, o mundo começou a tremer. Porque até 96 a gente não tinha ideia de como que essa energia desse Deus primordial, desse Deus que não é personificado. Eu até já vi algumas estátuas de Urano, mas eu não tive tempo de pesquisar, porque ele é o céu estrelado, ele é um Deus primitivo, ele é uma força primitiva. E a gente não tinha muita ideia de como que ele ia se manifestar no plano material, porque ele veio com muito mais força do que em qualquer trânsito anterior, porque ele veio anunciando a abertura da era de Aquário e trazendo todas essas incertezas, salpicando as incertezas. Então, começaram a acontecer, sobretudo na vida profissional, coisas que a gente nunca tinha visto. Eu tive uma cliente durante esse período que eu achei que ela ia enlouquecer, porque ela tinha muita influência do signo de Touro, era uma pessoa nascida, é uma pessoa nascida em 57, e ela mudou de empresa ela mudou de empresa 4 vezes sem sair da mesma sala, da mesma mesa e fazendo as mesmas funções, só que a empresa dela foi fundida, vendida e para grupos de nacionalidades diferentes. Isso foi, acho que não 96, acho que foi 98. Então, teve o bug do milênio aqui dentro, que as pessoas esquecem as crises. Lógico que a crise que a gente está vivendo não tem precedentes por conta do coronavírus, mas eu tive vários clientes meus da época da virada de 99 para 2000 que quebraram, gente de turismo, porque as pessoas estavam muito apreensivas já com todas as mudanças que estavam acontecendo. Foi quando se instalou o conceito do consultor, do homem livre, blá blá blá. O que acontece? Essa semana eu tive 2 crianças, uma de 26 e a outra de 25 anos, bem colocadas profissionalmente, crianças privilegiadas, graças a Deus, com boas escolas, boas universidades, que estavam se queixando da, da imprevisibilidade delas pela idade, né? Porque é muito difícil você definir carreira com 26 anos, né? Só se você fizer um concurso público e ficar ali para o resto da vida. Mesmo assim, pode ser que você questione depois e faça outro. Mas não é o caso nem de uma nem de outros. Um rapaz e uma moça não tem perfil para concurso público. Então, eles estavam bastante chorosos e inquietos e angustiados, porque existe um misto da imprevisibilidade do mundo em que a gente está vivendo com uma faixa etária que realmente, pela história dos dois, eles estão muito bem empregados, mas eles sabem que eles não vão ficar ali para o resto da vida. Então, eles têm que olhar para esse lugar onde eles estão hoje, até como uma escola, acaba sendo uma escola, acaba sendo uma progressão da graduação. Eles não estão fazendo mestrado,
eles estão pensando em fazer mestrado. Ela tem uma tese que podem aceitar doutorado direto, inclusive. Eles estão pensando em fazer mestrado, doutorado, que também é um processo. E aí os dois muito aflitos, porque, ok, eu tô com 25, 26 anos, eu tô bem empregado, tô bem empregada, preciso estudar mais, mas e aí? Tem muito chão pela frente ainda. Eu estou vivendo na minha carreira algo que eu considero que é uma escola, que é uma experiência. Isso é bem Urano, você está experimentando, entendeu? Você está experimentando, vai experimentando, você vai definindo lá na frente. E é complicado esse ano de 2021, que é uma beleza pelo elemento ar, pela troca entre os cientistas, aqueles que são íntegros na comunicação, aqueles que são verdadeiros na comunicação. Todo elemento tem o seu lado bom e o seu lado negativo. A gente vai entrar em 2022, em janeiro de 2022, o nódo lunar norte vai entrar em Touro. E aí a dança vai mudar, porque vai existir uma exigência da reconstrução financeira e das definições. Depois do terremoto de 2020, que foi um terremoto causado excentricamente por excesso de elemento terra com aquele planeta Marte, violento tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Então 2022 vai ser outra história, as pessoas vão poder conseguir definir um pouco mais o que está acontecendo. A gente tem que aprender a viver nas incertezas, a gente tem que aprender a viver. Eu fico imaginando os imigrantes quando chegam num país novo. E aqui em São Paulo, por 2 vezes, eu vi 2 cenas muito impactantes. Porque não agora, que eu nem saio, tá? Na verdade eu já vivo confinada há muito tempo, porque eu trabalho em casa há muito tempo. Eu já vivia confinada e não sabia. Mas por 2 vezes eu vi, uma vez em Santa Cecília e uma vez em plena Avenida Paulista, uma família de imigrantes. Eles deviam ter acabado de chegar, pai, mãe e 5 filhos, olhando para a cidade e deviam estar se perguntando aonde iam dormir naquela noite. Fico pensando nos imigrantes que chegam nos países que eles não sabem nem se eles vão conseguir chegar, não sabem nem se eles vão conseguir pular para a terra firme, e aí aonde que se dorme e aonde que se consegue trabalho. É lógico que quem está trabalhando remoto, quem está na expectativa do tempo passar e das vacinas chegarem, está muito mais protegido do que isso. Mas incertezas e mudanças sempre existiram. E agora, mais do que nunca, a gente se defronta com elas todos os dias. Desde o parente que você teve, que foi entubado, até o dia da vacinação, porque o governador já mudou a agenda, e eu até acho que não tem problema nenhum ter mudado, porque colocou pessoas, acho que pessoas que trabalham em presídios e policiais na frente. Tá tudo bem, atrasou um pouco a minha vacina e eu tô achando ótimo. Mas, né, a gente nunca sabe. E isso é Urano, a gente nunca sabe. Porque o vento pode bater de um lado, o vento pode bater do outro. A Califórnia está esperando por aquele grande terremoto que deve repetir mais ou menos o que aconteceu na Atlântida. E é isso. E aí a gente tem que desenvolver a capacidade de viver o dia e de celebrar a vida nesses momentos também. Eu fico imaginando na Segunda Guerra os judeus que se esconderam sob nomes falsos ou que ficaram escondidos em lugares esperando a guerra terminar. Tem um filme antigo do François Truffaut, O Último Metrô, porque ele fica escondido, ele era um diretor de teatro e fica escondido no porão. Não sei se era uma história verdadeira, acho que era, porque o Truffaut gostava de se basear em histórias verdadeiras e jogar ficção em cima. É isso, eu vou fazer o mais importante. Eu não vou dar Urano
no mapa, porque seriam 12 casas, mas eu vou pedir para vocês prestarem atenção se Urano está transitando pela cruz do mapa, porque aí o nível de exigência de mudança, Urano transitando pelo ascendente, é um dos maiores trânsitos de mudança de vida, de destino. É um divisor de águas. Urano cruzando a casa 4, a casa pode cair ou não, ou você põe a casa abaixo, seria a carta da torre, por exemplo. Urano transitando pelo chão do mapa é a carta da torre. Urano transitando pelo ascendente pode ser a estrela, mas pode ser a torre também, de qualquer maneira. Urano transitando pelo ascendente é bom para perder peso, é bom para mudar de cidade, mudar de casa, é um grande teste para a vida amorosa. Urano transitando pela casa 4 pode ser perda de parentes ou não, mas a estrutura que você tinha, as estacas que você bateu e construiu a tua história, a tua permanência, a tua fortaleza interna, porque a casa 4 é interna, ela vai ruir, entendeu? Ou você vai ficar como... Às vezes é uma bobagem, entre aspas. Meu cliente que está home office trabalha em São Paulo de segunda a quinta, toda quinta-feira, desde março de 2020, ele desce para a praia ou vai para a casa de um amigo ou para o sítio de um amigo. Urano transitando pela casa 7 é uma revolução nos relacionamentos. É uma ameaça para a vida amorosa, assim como Urano cruzando o ascendente, porque mexe com o eixo. Mas pode ser estimulante, você pode fazer amigos via internet, você pode entrar em cursos online, e conhecer pessoas com Urano transitando pela tua casa 7. Urano transitando pela casa 10, o que ele quer é que você seja muito mais livre, muito mais solto, muito mais independente do ponto de vista profissional, que você consiga um trabalho dinâmico, que você se torne o dono do seu próprio negócio, preferencialmente com muita tecnologia envolvida. Então presta atenção por onde que Urano está transitando no seu mapa e não fica assustado. Se ele transitar pela casa 2 e pela casa 8, ele está pedindo apenas que você lide com o seu dinheiro de uma outra maneira. Quem sabe você compra bitcoins, quem sabe você reformula a maneira como você lida com o teu trabalho, investe mais nas redes sociais. Urano transitando pela casa 8 pode fazer uma limpeza nas amizades e nos relacionamentos, assim como na 7ª. Na 8ª ele pode mexer com dinheiro, tem que tomar cuidado, mas ele também pode fazer você perceber, na casa 2, sobretudo transitando pela casa 2, que você pode fazer dinheiro de outras maneiras, que você pode fazer dinheiro com alguma atividade em paralelo. Transitando pelo meio do céu, toma cuidado com a tua relação com os chefes, pode ser que em um ano você tenha 4 chefes, pode ser que a empresa seja vendida, vai nadando conforme a correnteza. Se você tem Urano transitando pela casa 10, não importa se seja exatamente o meio do céu ou em qualquer grau, vai nadando conforme a correnteza. Não dá para a gente estar dizendo, não, eu não quero esse movimento, não quero esse movimento, vai ventar para o outro lado. Não dá, porque é um planeta de destino, como já disse o Sasportas em um dos livros dele. O que você tem que entender é como é que você pega esse vento e faz esse vento ventar a teu favor. Se ele está transitando pela base do mapa, alguns pilares teus vão cair por terra. Pode ser simplesmente uma casa nova, mas pode ser uma filosofia nova, pode ser que você olhe para uma pessoa da família. Eu vou contar uma historinha rapidinha de Urano transitando pela casa 4. Um cliente meu tinha tido uma infância muito difícil, uma figura de pai muito difícil, que inclusive o levou a se tornar psicólogo. E um dia ele chegou aqui bastante abalado, porque ele tinha trocado de terapeuta, e aí ele descobriu que o problema não foi o pai, que o problema foi a mãe, na medida do modo como ela se colocava diante desse pai, que era muito mais administrável um pai ausente dentro de casa, fechadão, do que uma mãe se lamentando, chorando e muito depressiva 24 horas por dia. Ele tinha tentado uma terapia diferente, uma terapia mais rápida, e ele tinha levado um nocaute na primeira sessão. E era Urano transitando pela casa 4, ele não mudou de casa,
ele não mudou espiritualmente falando, ele não brigou com nenhuma figura de família, até porque já eram todos mortos. Então, de qualquer maneira, alguma coisa interna e profunda vai se liberar e vai vir à tona. Urano transitando pela casa 10 hoje é uma regra quase, né? Porque as empresas, ou Urano ou Plutão mandando um aspecto indireto, porque às vezes o planeta manda um aspecto indireto. É isso. Ainda vou gravar mais para vocês. Obrigada.